Olá, eu sou a Fernanda, e esse é o trabalho sobre as aplicações práticas e atuais da máquina de Turing, vistas nos últimos módulos na cadeira de Linguagem, Autômatos e Computação. Neste vídeo, iremos explorar essas aplicações práticas das máquinas de Turing, conectando elas com as linguagens estudadas nas últimas aulas. Começamos relembrando o conceito das gramáticas sensíveis. Essas gramáticas propostas por Noam Chomsky fornecem uma estrutura flexível que vai além das gramáticas regulares, permitindo a descrição de padrões mais complexos e contextuais. Essas gramáticas, elas são cruciais para expressar relações contextuais em linguagem, sendo fundamentais para estruturar para estruturas mais complexas como a hierarquia sintática de linguagens naturais e códigos de programação. A gente vai visualizar isso com exemplos práticos, considerando uma linguagem de parênteses balanceadas, onde cada abertura de parênteses é seguida por um fechamento correspondente a essa linguagem, que não pode ser representada por uma gramática regular. Encontra-se uma descrição elegante em gramáticas sensíveis de contexto. Agora, conectando esse conceito ao nosso tema central, as máquinas de Turing e as gramáticas sensíveis aos contextos irrestritos possuem uma relação intrínseca com as máquinas de Turing, pois ambas compartilham a capacidade de representar e processar linguagens mais complexas. Entender como essas gramáticas funcionam é crucial para compreender o poder computacional das máquinas de Turing e suas extensões. Um dos conceitos fundamentais que precisa saber sobre a máquina de Turing é que a máquina de Turing é um modelo teórico proposto por Alan Turing, em 1936, para estudar a computabilidade. Ele consiste em uma fita infinita, dividida em células, e um cabeçote de leitura escrita. O cabeçote lê um símbolo na célula atual, e com base nesse símbolo lido, e no estado atual, a máquina realiza uma ação, como escrever, mover o cabeçote, ou mudar de estado. Os estados, eles indicam se a máquina aceita ou rejeita a entrada e a execução para quando atinge o estado final. Uma coisa interessante da máquina também é que elas são universalmente capazes de simular qualquer algoritmo computacional. E elas exploram o limite da computação, sendo fundamentais na teoria da computação. Alguma das aplicações práticas da máquina de Turing é o que o modelo teórico é usado para desenvolver algoritmos de criptografia, como o algoritmo de RSA e o algoritmo de criptografia de chave pública. Também é utilizado na inteligência artificial, como base de algoritmos de aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões. Ela é utilizada no treinamento desses algoritmos para reconhecer imagens e construção de chatbots. Ela também tem ampla aplicação na análise da complexidade computacional de problemas, permitindo a comparação e escolha de algoritmos mais eficientes. Como uma extensão da máquina de Turing, nós temos a máquina não determinística, que é uma máquina basicamente que pode assumir mais de uma ação para cada símbolo lido em um estado. Ou seja, ela não tem determinada exatamente uma saída para cada entrada, podendo ter saídas diferentes para a mesma entrada. Além disso, como a máquina de Turing não determinística é uma máquina de Turing que não existe linguagem computável que ela não reconheça. Como a máquina de Turing ela não determinística possui a capacidade de explorar múltiplos caminhos simultaneamente durante a sua execução, um exemplo de aplicação com essa extensão de máquina T ajuda a resolver problemas no cálculo de da menor rota, como pode ser entre cidades ou até mesmo nos grafos. Isso é útil quando não sabemos antecipadamente qual caminho é o mais eficiente, permitindo uma exploração mais rápida de soluções em problemas dinâmicos incertos. A máquina de T, ela não determinística, simplifica a complexidade e se destaca em situações onde a rapidez na tomada de decisões é crucial, oferecendo uma abordagem eficiente e adaptável. Além da máquina de Turing não determinística, a gente tem como extensão a máquina de Turing multifita. Como seu próprio nome já diz, essa máquina ela pode ter mais de uma fita, e isso permite que ela processe mais dados simultaneamente, o que pode acelerar a resolução de alguns problemas. Nesse caso, a função da transição é modificada para permitir ler, escrever e mover as cabeças em todas as fitas, simultaneamente. Além disso, cada fita tem sua própria cabeça de leitura e escrita, e pode se mover independentemente de outras fitas. Isso oferece uma maior flexibilidade e poder computacional em comparação com a máquina de Turing, de uma única fita. A utilização de múltiplas fitas em uma máquina de Turing proporciona a capacidade de processamento paralelo. No caso, é uma aplicação de máquina de Turing de multifita, o que pode ser particularmente vantajoso em situações onde é necessário lidar com uma manipulação de dados complexos, pois em problemas complexos é possível dividir um problema em subproblemas menores, e cada um sendo processado em uma fita diferente, o que também torna a implementação mais modular e compreensível.
Agora falando um pouco sobre propriedades das linguagens sensíveis ao contexto e enumeráveis recursivamente. Falando sobre as linguagens sensíveis aos contextos delas, elas pertencem à hierarquia de Come, sendo mais poderosas que as linguagens regulares e menos que as linguagens livres de contextos. Elas são definidas por gramáticas sensíveis ao contexto e representam estruturas complexas. Dependendo do contexto, elas são reconhecidas por máquinas de Turing não determinísticas com fita limitada. Já as linguagens recursivamente enumeráveis, elas são mais poderosas, na hierarquia de Chomsky. As quais elas são, essas do tipo zero aqui, elas são geradas por gramáticas irrestritas ou reconhecidas por marcas de Turing, e elas são também reconhecidas por problemas inexcedíveis. A importância agora das propriedades de fechamento é que elas são essenciais para a construção de linguagens formais mais complexas, a partir das linguagens mais simples, e desempenham um papel fundamental no projeto de análise de algoritmos autômatos, permitindo a manipulação e a combinação sistemática das linguagens formais. Elas têm propriedades união, intersecções, concatenação, fechamento de Klein, e todas essas propriedades é quando aplicadas às duas linguagens sensíveis ao contexto. Elas resultam em uma terceira sensível ao contexto.